Todo mundo sabe que essa trégua estabelecida por Bolsonaro com a carta da covardia ou a carta do arrego que foi escrita por Michel Temer não vai durar. Bolsonaro é assim. Ele é alguém que tensiona e depois distensiona. Ele tensiona e depois distensiona. É normal. Bolsonaro, ele é assim. Sempre foi. Desde lá da década de 80, quando ele era militar, falou que ia explodir bomba, não sei o que tem. Sempre foi assim. E essa estratégia, esse jeito do Bolsonaro tem dado certo para ele, porque ele nunca perdeu uma eleição. Bolsonaro, desde o final dos anos 80, disputa eleições a cada 2 anos, seja ele ou os filhos, e ele vence todas. Então não tem como você tirar isso do Bolsonaro, porque ele não é um ser racional, ele é um ser irracional, ele é um animal político. Age sempre pelo instinto, e o instinto dele levou ele para a vitória em todas as eleições que disputou. Em todas. O problema é que o mercado também não engoliu muito esse Bolsonaro paz e amor. E o mercado sabe que mais cedo ou mais tarde, Bolsonaro vai voltar com aqueles ataques às instituições. Pode não ser amanhã, pode não ser no domingo, mas vai voltar. E isso tem provocado instabilidade também no mercado. Tanto é que as bolsas hoje caíram. E é sobre isso que nós temos que discutir, que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Mas antes, eu peço o seu like, clique no botão de gostei. É a força maior que você dá para o canal. Vale mais do que dinheiro o seu joinha. Então clique no joinha e vamos conversar sobre esse assunto. Ontem, quando o Bolsonaro emitiu a nota, emitiu a carta que o Temer escreveu, houve uma recuperação no mercado. O mercado vinha em baixa, ele começou a operar em alta, fechou um dia em alta e o dólar fechou em baixa também. O problema é que logo à noite o Bolsonaro já fez uma gracinha para o ministro Luiz Roberto Barroso. Falou que as urnas podem ser penetradas, coisa do tipo, inclusive dando uma insinuada a respeito da sexualidade do ministro Barroso, que já havia sido falada e questionada pelo Roberto Jefferson, o Bob Jeff. E é claro que hoje o mercado já operou em baixa, as ações foram vendidas, começou a operar no vermelho, em queda, o dólar novamente voltou a subir. E você pode dizer o seguinte, olha, o mercado operou em baixa porque está devolvendo os ganhos de ontem. Pode ser uma interpretação. Só que os especialistas falaram que, na verdade, é uma desconfiança do mercado com relação ao Bolsonaro. Inclusive, Paulo Guedes participou de uma reunião hoje para tentar acalmar o mercado. Guedes falou para investidores que as falas de Bolsonaro não são falas golpistas, que ele fica somente nas palavras, mas as ações de Bolsonaro são completamente diferentes. Que a retórica de Bolsonaro não se confirma na prática. E isso Guedes está tentando dar uma acalmada no mercado para que o mercado não pressione Bolsonaro ao impeachment, não pressione Arthur Lira. Porque apesar de Arthur Lira estar meio amarelado depois da nota que ele emitiu no dia 8, ele não falou nem que sim nem que não a respeito do impeachment, deixou a possibilidade aberta para os dois lados. E ele está esperando, aguardando as movimentações dos partidos, porque Lira já disse em momentos anteriores que não é o presidente da Câmara que faz o impeachment, mas o impeachment que faz o presidente da Câmara, e ele não vai entrar nessa história sozinho. Não vai. E na carta ele pediu, no pronunciamento dele, e no dia 8 ele falou, olha, eu quero estabilidade, que é a mesma coisa que o capitalismo financeiro deseja, estabilidade. E o capitalismo financeiro precisa ser estável, porque o capitalismo só existe por conta do capital, e o capital ele existe para crescer, para multiplicar, para aumentar de tamanho. E para crescer, para multiplicar, para aumentar o seu tamanho, o capital precisa se movimentar, ele precisa sair do ponto A e ir para o ponto B. E assim o capital cresce. Quando o Bolsonaro começa a fazer esses ataques, o que acontece? O Bolsonaro dificulta o movimento do capital. Vamos imaginar o seguinte, que o mercado é uma estrada e o mercado está dentro do carro. E o carro ele vai se dirigir, sei lá, de Volta Redonda para o Rio de Janeiro. Ele sabe o caminho. Olha, naquele caminho ali pode ter uma neblina, porque é uma serra, enfim, pode ter uma chuva, tá tudo previsto. Essas turbulências estão previstas. O problema é que o Bolsonaro ele é um grande incêndio na rodovia. E vocês sabem, aqui vai até uma dica para todos vocês, não a dica, um aconselhamento. Se você ver um incêndio, avistar um incêndio na pista com aquela fumaça branca, não entre na fumaça branca. Tá até concordando aqui comigo a iluminação, fique do lado de fora porque é perigosíssimo, você não tem visão. Então o Bolsonaro ele é um incêndio na pista, ele turva completamente a visão do mercado e dentro desse nevoeiro de fumaça branca, você não sabe o que tem na sua frente. Pode ter um caminhão e você só vai ver 2 metros à frente quando
A colisão é inevitável. Então Bolsonaro é essa grande fumaça branca que turva a estrada do capitalismo, a estrada do mercado. E o mercado não quer isso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E esses movimentos de Bolsonaro causam insegurança, instabilidade. E aí o Guedes precisa ir, virar público e falar que não vai ter nada, não vai ter golpe, que as palavras do Bolsonaro são apenas palavras, não são atos, mas o mercado está desconfiado do Bolsonaro. Por quê? Amanhã ou depois, o presidente vai voltar a atacar os ministros do Supremo, vai voltar a atacar o STF ou criar alguma outra coisa. Porque o Bolsonaro, ele vive eleitoralmente da política do confronto. E não é esperado que Bolsonaro governe. Bolsonaro foi até muito honesto nas eleições. O pessoal fala que ele é corrupto, que ele tem desonesto, mas isso nós temos que, de fato, tirar o chapéu para o Bolsonaro. Porque ele nunca disse que iria governar o país. Nunca disse que iria governar o país. Nunca. Se você achou que o Bolsonaro fosse governar o país, coloque na sua interpretação, na sua conta. Porque ele nunca apresentou um plano de governo. Como que alguém que nunca apresentou plano de governo vai governar alguma coisa? Então ele foi muito transparente. Se você teve uma interpretação equivocada a respeito do Bolsonaro, que ele iria governar, que ele iria fazer um monte de coisa, amigo, você ou amiga, você teve uma interpretação sua, uma interpretação errada que o Bolsonaro nunca vendeu. Você criou isso. Porque se ele não tem plano de governo, como que ele vai governar? Bolsonaro, ele não governa, nunca governou, nunca trabalhou na vida. Ele foi um deputado federal de 2 projetos do baixo clero só preocupado com a sua reeleição. E ele precisa do confronto para sobreviver eleitoralmente. Sempre foi assim. E na época que ele era deputado, que ele teve a maior votação justamente confrontando, que foi em 2014, quando ele aparecia toda semana no Pânico, confrontando, atacando, xingando, ou no CQC ou no Super Pop. Só que agora ele é o presidente da República, então ele vai aparecer muito mais. E como ele faz quando ele está com os holofotes? Ele ataca. Ele ataca. É a política do confronto. Eu explico isso muito melhor aqui no livro, e daí desmitificando a farsa Bolsonaro. E é interessante que nós percebemos isso lá no final de 2019. Em 2019 ainda, esse livro é de 2020. E nós compilamos tudo graças também à participação dos inscritos no canal aqui nesse livro. Se você quiser encontrar a política do confronto, ler mais sobre isso, você pode comprar o livro, ou se você não quiser comprar, procure a playlist, que eu apresento o capítulo da política do confronto, a web aula sobre o livro inteiro para você. E agora as pessoas falam, Bolsonaro tensiona, distensiona, mas ele ataca. E ele não vai parar. Ele não pode parar. Essa é a questão. Ele não pode parar. Porque se ele parar, o que ele vai fazer do governo? Trabalhar? Como que ele vai trabalhar se ele não sabe? Ele não sabe. Ele vai ter que voltar para o confronto. Então, mais cedo ou mais tarde, a instabilidade vai voltar. E o mercado já espera por isso. Por isso que o mercado não engoliu e agora as ações reagiram mal e Guedes precisa ser um bombeiro. O problema é que Guedes já não tem mais autoridade, não tem nada, ninguém mais confia em Paulo Guedes. Guedes está como ministro da Economia justamente para evitar que um outro ministro, no caso Rogério Marinho, ministro da Infraestrutura, acabe indo para a posição de ministro da Economia e acabe arreganhando as pernas, desculpa a expressão, para o aumento dos gastos públicos. E o mercado não quer isso. O capitalismo financeiro não quer que os gastos públicos aumentem, porque isso faz parte lá do planejamento econômico do Paulo Guedes, que é o tripé macroeconômico. E um dos pilares do tripé macroeconômico são justamente as metas fiscais. Precisamos controlar o superávit, o déficit primário e aumentar o superávit primário. Então, os gastos públicos não podem ocorrer. Então, o Guedes está lá somente para isso. Eu espero que tenha ficado um pouco claro a respeito dessa história. O mercado não caiu na de Bolsonaro e não vai cair, só estamos esperando a próxima crise. E Lira está aguardando esse posicionamento também por parte do mercado. E eu vejo que o dia D pode ser nas manifestações agora do próximo dia 12, as manifestações de domingo. O PT não vai apoiar, o PSOL não vai apoiar, eu ainda não tenho muita certeza de qual vai ser o tamanho dessas manifestações, mas é importante que você já tenha em mente que você não avalia sucesso de manifestação baseado na quantidade de pessoas que estão lá. Porque se nós temos pessoas lá, significa que há um movimento legítimo que as pessoas querem se expressar. Vamos ver se os partidos de esquerda agora eles vão acabar indo para essas manifestações, vão dar uma bombada nelas, porque elas pareciam muito xoxas. Quem já confirmou o PDT confirmou e outros partidos de esquerda, salvo me engano o PSB também confirmaram. Enfim, o PDT eu tenho certeza que confirmaram a participação, que confirmou a participação. Vamos esperar e no próximo domingo eu farei também análise das manifestações, vai ser muito importante e a grande chance que existe para mostrar ao capitalismo financeiro que o Bolsonaro ele é uma fonte de instabilidade e que é muito melhor tirar Bolsonaro do que mantê-lo como presidente da República.
Se você quiser entender mais esse assunto sobre capitalismo financeiro, eu sugiro que você torne-se membro do canal. Eu faço conteúdos semanais para os membros, 2 vídeos no mínimo com histórias políticas, e eu também tenho uma aula introdutória sobre capitalismo financeiro, mundo pós-moderno e mais-valia social lá para os membros. É apenas R$ 1,99 por mês, é muito barato, então vá lá e se torne membro do canal, clique no botãozinho azul. Se você quiser, você pode me seguir no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter também, @profileoficial.